Fala, meu povo! Vocês estão bom? Hoje vamos falar sobre intervalo entre as séries. Um tema que gera muitas dúvidas. E aí, quanto tempo eu devo descansar? Bora lá? Bom, no último vídeo, treino tensional e treino metabólico, aquele vídeo tem tudo a ver com o vídeo de hoje. Lá eu citei as duas nomenclaturas, né, tensional e metabólico. Treino metabólico e treino tensional são os dois métodos de treino mais utilizados. Mesmo que você nem saiba que está fazendo, você deve estar fazendo um deles. Então assista outro vídeo. Dando sequência, sem chorumelas, vamos logo para os estudos, porque aqui é tudo na base da ciência, é com inteligência. Não é achismo não. Bom, esse primeiro estudo eles buscaram entender a questão hormonal, especificamente o hormônio do crescimento em relação ao intervalo de treino. Esse estudo então utilizou mulheres treinadas e essas mulheres foram divididas em três grupos. Um grupo com intervalo de 30 segundos, um grupo com intervalo de 1 e um grupo com intervalo de 2 minutos entre as séries. E aí eles buscaram entender quais são os resultados hormonais vindo desses três tipos de intervalo. Para obter esses resultados, foi coletado o sangue imediatamente após o treino, 5 minutos, 10, 15 e 30 minutos após o treino. Com esse sangue, então, eles conseguiram verificar a quantidade de hormônio do crescimento liberado. Vou colocar então esse gráfico na tela que mostra a relação do tempo de intervalo e o hormônio do crescimento liberado. Está aí na tela o gráfico que mostra o GH coletado em nanograma por ml. Ali tem os tempos que eles foram coletados, né, imediatamente, 5 minutos, 15, 30 minutos depois. E dá para ver, galera, que o intervalo de 30 segundos, o protocolo de 30 segundos de intervalo entre as séries, ele proporcionou uma maior liberação do hormônio do crescimento. E quando a gente fala de hipertrofia, o tão buscado hormônio do crescimento, tanto que tem pessoas que injetam esse hormônio, né, que já burlam o sistema, ele pode ser liberado mais facilmente com o intervalo de 30 segundos. Então, às vezes, a gente pode adequar o nosso treino, o nosso intervalo e, consequentemente, ter um melhor resultado hormonal. Vários outros pesquisadores apoiam essa linha de raciocínio de que treinos com intervalos entre as séries mais curtos têm uma resposta anabólica melhor. Bom, vamos para outro estudo agora. Ele pegou homens treinados há pelo menos um ano, sem nenhum problema físico, que treinavam pelo menos 3 vezes por semana. Um grupo, então, é o DI, é o Decreasing Interval, que ele vai diminuir o intervalo entre as séries, né? O outro grupo é o CI, Constant Interval, intervalo constante. Então ele vai comparar o grupo que diminui o tempo de intervalo entre as séries e um grupo que vai manter até o final do estudo. Esse estudo durou 8 semanas. Bom, vou começar a colocar as tabelas na tela. A primeira tabela mostra as semanas de 1 a 8 e o intervalo entre as séries. Então começou ali com 120 segundos, 2 minutos, e foi baixando. Ó, a terceira semana já era 105, 90, 75, finalizando na última semana de treino com 30 segundos de intervalo. Bom, e quais foram os resultados? Então? Grupos realizaram a mesma planilha de treino, então eram os mesmos exercícios. A diferença foi o intervalo entre as séries. Um grupo nunca descia e um grupo ia diminuindo o intervalo entre as séries de acordo com a semana. Eles pegaram dois movimentos específicos e tradicionais para todos nós que treinamos, o agachamento e o supino, como medida de comparação. Gráfico na tela. Agora a gente está vendo o volume total do agachamento. Em questão de volume, obviamente, aquele grupo que mantém 120 segundos, ele consegue ter um maior volume de treino. A gente consegue ver lá na semana 8, por exemplo, 498 quilos a média de volume de treino deles. Eles foram subindo esse volume, né? O que significa que, como você mantém o intervalo entre as séries de 2 minutos, então, consequentemente, você vai ficando mais forte e você vai aumentando carga. É o que geralmente todo mundo faz na academia. E, consequentemente, eles obtiveram um maior volume de treino. Já o grupo DI, o Decrease Interval, né, que foi diminuindo o intervalo, ele começa com 373 quilos em média de volume de treino e finaliza com 335 quilos, ou seja, quase 30 quilos a menos. Isso acontece porque quando a gente diminui o intervalo entre as séries,
existe um maior cansaço, a gente não recupera tanto como em 2 minutos e, consequentemente, você deve diminuir a carga. Se você falar que diminuiu a carga no seu treino, é perigoso você apanhar. Mas vamos ver o que vai acontecer nos resultados, né? Esse outro gráfico é do volume total do supino, a mesma coisa aconteceu, né? O grupo que manteve o intervalo entre as séries foi aumentando o seu volume de treino, e já o grupo que diminuiu o intervalo, ele diminuiu também ao longo do período. Bom, bora para os resultados do estudo então. Para testar a força, eles usaram 2 tipos de teste. O teste isocinético, que foi usado nos membros inferiores, e o teste de 1RM, que foi feito no agachamento e no supino. Gráfico na tela, então, knee flexor e knee extensor. Eles usaram a flexão de joelho e a extensão de joelho para verificar o pico isocinético. O pico isocinético dos 2 grupos teve diferença significativa do pré-treino até o final das 8 semanas, e entre os grupos teve uma pequena diferença de força, né? O grupo que teve constante o intervalo obteve um resultado um pouco melhor. Então ali dá para ver no flexor de joelho 140 contra 127, e já no extensor de joelho 270 para 258 e 254 para 245. A diferença não é tão grande, mas houve uma diferença de força. Então, se o seu objetivo é força específica, talvez descansar um pouco a mais seja mais interessante para você. Agora, teste de 1RM para supineira e agachamento. Outra tabela então, bench press supino, squat ao agachamento. O grupo que manteve o intervalo entre as séries foi de 93 para 120, e o grupo que desceu o intervalo entre as séries foi de 95 para 132. Olha, no supino, o grupo que diminuiu o intervalo entre as séries obteve um melhor resultado de força, teste de 1RM, aquela uma repetição máxima. Já no squat, o grupo que manteve o intervalo entre as séries teve o resultado um pouco melhor, a diferença nem é significativa. Foi de 169 em média para 162. Agora um dos momentos mais esperados, hipertrofia. Como foi o resultado? O MUC, o que muita gente busca, né? A relação mais estética. Fora a saúde, é óbvio, a gente busca estética. Então vamos lá, outro gráfico na tela. Esse gráfico mostra a ressonância magnética que eles fizeram. Fizeram uma ressonância nos braços e na perna. A ressonância feita no braço teve o mesmo resultado em relação à hipertrofia. Bacana demais! Então, se você descansou 2 minutos ou se você descansou diminuindo o intervalo entre as séries, em relação à hipertrofia, o resultado foi o mesmo. Já a ressonância feita nos membros inferiores, especificamente na coxa, os 2 grupos hipertrofiaram, não teve diferença significativa nos ganhos de hipertrofia. Galera, então os 2 grupos obtiveram hipertrofia. Se o seu objetivo é hipertrofia, crescimento, ficar bonito, você pode descansar de 30 segundos a 2 minutos, tranquilo. Bom, esse último gráfico na tela mostra o volume de treino. Cor azul, o grupo que manteve o intervalo entre as séries. Cor laranja, o grupo que foi diminuindo o intervalo entre as séries. Consequentemente, você diminuiu o seu descanso, você deve diminuir a carga. E já o outro lado, a mesma coisa. Você mantém o intervalo entre a série, você consegue aumentar a carga. Ou seja, os resultados que eu apresentei já nesse vídeo demonstram que volume de treino não é a única coisa que você deve pensar. Eu vejo muita gente batendo na tecla do volume para hipertrofia, mas conseguimos ver que descansar 30 segundos você consegue ter o mesmo resultado de hipertrofia. Qual é o melhor então? É o melhor para você. O que você gosta de fazer? Você gosta de se sentir ofegante, de sair desgastado do treino? Descansa 30 segundos. Pô, você não gosta desse estilo de treino? Faz um intervalo maior. Você não liga de ficar 1 hora e meia na academia? Intervalo maior, porque isso vai demandar mais tempo. Você tem o tempo curto, mas quer ter o mesmo resultado de quem fica muito tempo na academia? 30 segundos de intervalo. Gente, eu acho que, sinceramente, não existe o melhor treino. É o melhor para você. Isso você vai descobrir, às vezes, numa conversa com um profissional. Você vai falar da sua vida, vai falar da sua rotina, o que você gosta, o que você não gosta. E se o profissional for bom, ele vai entender e captar o que é melhor para você. Concluindo, meu time,
Não tem intervalo melhor, é esse aqui, pronto, é o melhor para você. Então dá uma pensada, veja com quem você vai falar, o profissional. Estamos à disposição para dúvidas, consultorias. Se ficou até aqui, deixa o seu like, apoia a gente, se inscreva no canal e galera, vamos emagrecer o mundo com inteligência. Obrigado.